repare, na proporção de 96 mil, 86 mil são recuperados. As vítimas mortais estão perigosamente a aproximar-se das 10 mil vítimas mortais em todo o mundo. Casos recuperados na Europa: Itália muito à frente com mais de 4 mil, Espanha com mais de 1000, França subiu com 600, Alemanha 113, Reino Unido 65, Portugal com 5 casos recuperados. Vamos aos casos totais na Europa. A Itália tem subido muito, 41 mil. Espanha também subiu muito, 17.395. Estes dados são de hoje. Alemanha, 14 mil, mais de 14 mil. França já ultrapassou os 10 mil casos. Vamos para as vítimas mortais ainda na Europa. E a Itália, 2.978 eram valores de ontem, agora já estão ultrapassados os 3.000. Este quadro, infelizmente, não está certo, mas Itália já ultrapassou os 3.000 mortos. É o país do mundo onde já se morreu mais pelo Covid-19. Ora, casos recuperados no mundo: a China tem mais de 70 mil, o Irão com quase 6 mil, Coreia do Sul está quase a chegar aos 2.000 casos, Japão com 191, Singapura 124, Estados Unidos 108. Isto para os recuperados. Casos totais: China está muito à frente dos outros países e este é o panorama geral do resto do mundo. Em termos de mortos, vítimas mortais, mais de 3.000 na China, Irão com mais de 1.000, Coreia do Sul 91, Estados Unidos 171, Japão 32, Indonésia 25. Ora, vão-me permitir que eu termine hoje o Jornal às 7 com uma explicação de porque é que eu estou a apresentar de luvas. Ora, desde segunda-feira que estou a apresentar, portanto, a trabalhar de luvas. É uma opção pessoal, é uma opção minha, mas ontem houve um espectador que me questionou, e agradeço, é o Mário, e hoje também já houve mais espectadores que questionaram porque é que eu estava a fazer isso, e muitos deles até estavam a achar mal. Ora, a minha intenção prende-se com as duas primeiras determinações da Direção-Geral de Saúde. E as duas primeiras determinações, como penso que sabem, é lavar as mãos e não levar as mãos ao rosto. Ora, estas luvas estão a proteger no meu local de trabalho. Porquê? Porque eu sinto as luvas. Desde que tenho as luvas, nunca mais pus a mão na cara. Se todas as pessoas fazerem isso, e a minha intenção não é que todas as pessoas o façam, até porque em casa não vale a pena, no trabalho faz todo o sentido. Para mim, pelo menos, faz todo o sentido. E fica aqui esta que é a minha explicação da minha intenção de eu próprio não tocar com as minhas mãos, porque tenho luvas, na cara. E ao final... Escolheu claramente uma linha que mantém os objetivos e o caminho que Rui Rio já definiu há 2 anos e que não existem inflexões, táticas ou meramente conjunturais do caminho. Ou seja, temos um partido, o PSD, que mal ou bem, que as pessoas podem apreciar ou não o estilo, podem apreciar ou não as opções que são feitas, tem uma alternativa clara e quer mostrá-la. E nesse aspecto acho que isso é bom para o PSD e é bom para o país, ter uma alternativa à governação. Aliás, nesse aspecto, Manel, e se me permites, foram muito curiosas as reações ao discurso de Rui Rio, porque não teve novidade, porque foi maçador, e de facto... Eu também acho que eu gostava, quando o comentei, de ter podido comentar grandes novidades, frases bombásticas, iniciativas, entre aspas, revolucionárias, mas eu acho que isto é exatamente o caminho que Rui Rio escolheu, e é um caminho que, apesar de não se encaixar nestes novos tempos, onde nós estamos à procura de novidades e de fases bombásticas a todo momento, e definimos a feitura da boa política através desse tipo de atividade, eu acho que isto é um regresso, ou pelo menos uma aposta numa continuidade, numa coerência, numa vontade de facto fazer coisas e apresentar alternativas que eu acho que é de saudar. Concordo ou não com o Rui Rio. Mas não corremos, Pedro Marcos, do risco, como dizia há pouco o ouvinte naquela opinião do debate online que eu li, que dizer que são precisas reformas de forma abstrata
é muito vago e o resultado é não fazer nada. E Rui Rio voltou a insistir na reforma do sistema político, sem avançar muito aí, defender a reforma da justiça sem avançar também muito aí. Não seria de esperar mais propostas para além do enunciado de estes são os temas a querer dar prioridade? Percebo muitíssimo bem o nosso ouvinte, muitíssimo bem. E obviamente também o sentido da tua pergunta. Repara uma coisa, num congresso, ou mesmo no discurso político geral, e um discurso de fim do congresso é um discurso político em termos gerais, é normal que se faça assim. Tu não esperavas que num congresso, eu acho que ninguém esperava, num congresso, apresentasse num discurso que, enfim, por definição é algo curto, as propostas concretas, as medidas concretas para uma reforma que, aliás, e se me permites o exemplo da Justiça, que Rui Rio tem tantas vezes enunciado. Eu acho que isso faz sentido, é por isso que os partidos têm os centros estratégicos, têm os grupos de trabalho, que o PSD também tem, que o PS tem, que o CDS tem, que o PC tem, que o Bloco de Esquerda tem, e aí é que se concretizam essas mudanças que se querem fazer. Não é exatamente no discurso. No discurso enuncia-se as linhas gerais, eu acho que Rui Rio, nos vários setores que atingiu, enunciou essas linhas gerais. Na reforma do sistema político não, mas eu costumo dizer que a reforma do sistema político é um jargão que é utilizado quando não se quer dizer rigorosamente nada em relação à mudança do sistema político, porque acho que não faz sentido neste momento, mas em relação a todas as outras, foram enunciados princípios fundamentais que me parecem interessantes. E, aliás, isto reforçou aquela imagem, o Congresso reforça aquela imagem do Rui Rio como um político não dos nossos tempos. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Para o bem, no sentido que não se deixa mover pelo acontecimento do momento, que não está sempre com a necessidade de comentar o último episódio político. Isso é para o bem, e eu acho que isso é muito satisfatório, e acho que é uma espécie de uma golfada de ar fresco. E para o mal, porque eu não sei se as pessoas que estão dispostas ou estão com vontade de ter um político deste género. Eu também não sei, não consigo medir se não estão tão contaminadas pela velocidade do momento, pela rede social, pela necessidade do comentário, pela necessidade da reação ao momento. Não sei se já estão contaminadas, que não estão dispostas a aceitar este estilo de Rui Rio. Isso, enfim, o futuro ir-nos-á dizer se estão ou não, se as propostas de Rui Rio podem ser ou não válidas, se o caminho que ele escolheu é ou não algo que a maioria, ou pelo menos uma parte significativa dos portugueses, estão dispostas a aceitar. Ainda antes de refletir aqui sobre a questão da disponibilidade do CDS, gostava ainda de te ouvir sobre uma outra questão. Rui Rio, há pouco, ou melhor, David Justino, há pouco na abertura do Fórum TSF, dizia que o partido, quando eu perguntei se o partido seria aqui mais unido, ele diz, sai mais coeso. Utilizarias esta expressão? Eu acho que é uma expressão interessante, acho que é uma boa defesa, entre enormes aspas, de David Justino. Não, o partido, vamos lá ver, o Partido Social Democrata, o PS, é um partido que tem muitas tendências, sempre teve, porque como tem a ver com o seu nascimento e tem a ver com o seu desenvolvimento. O Partido Social Democrata é um partido muito pouco ideologizado, digamos assim. Tem várias tendências, desde democratas cristãos a sociais-democratas, aquilo que nós, num termo que eu não gosto, acho que já não faz muito sentido falarmos da direita e da esquerda, mas ainda é utilizada, portanto vamos a ele, mas consegue ter dentro do centro-esquerda até ao centro-direita. E portanto é um partido com muito plástico, e é esse plástico, esse caráter de plasticidade que tem feito o PSD um partido grande e um partido fundamental no processo democrático português. Quem pensa que o partido está pacificado em algum momento está completamente enganado. Aliás, o partido só está pacificado quando está no governo e sólido no governo. Muitas vezes no governo nem assim está pacificado. E o que David Justino disse bem é que o que ele quis dizer, na minha opinião, é que o partido neste momento tem um líder perfeitamente definido, que não há liderança à contestação, ou seja, a oposição interna não tem alguém que seja a pessoa que contesta ao líder. Montenegro perdeu 2 batalhas e eu acho que tão cedo não tem um futuro, enfim, político a nível de liderança do PSD, se é que alguma vez o vai ter, e portanto esta oposição interna está órfã do seu líder. Quando é assim,
é muito mais fácil para o efetivo líder estar mais calmo e ter com mais possibilidades de trabalhar sem estar a preocupar-se com os conflitos internos. E quanto a esta disponibilidade do CDS-PP para entendimentos políticos, já com efeitos práticos nas autárquicas, e uma oferta, uma disponibilidade que foi já aceita pelo PSD, pela voz de David Justino aqui no Fórum TSF. Há pouco estava a dizer que era um dado importante aqui no nosso xadrez político. Muito importante. Se me permites, no último Bloco Central nós tivemos o Salvador Malheiro no nosso programa, e eu, a dada altura, e perdoa-me quase a vaidade, disse que era muito importante que o PSD se acertasse com o CDS, e que me preocupava, e eu achava que era preocupante os sinais que foram dados pelo PSD em relação ao comportamento do CDS na votação do último Orçamento de Estado, ou pelo menos na questão do IVA da eletricidade. E quando o PSD se, entre aspas, atirou ao CDS. Ora bem, e porquê é que eu achava errado esse comportamento agressivo do PSD ao CDS? Porque, repara, com a estratégia do CDS, há dois fenómenos que temos que compreender, e é isso que faz com que isto seja importante. O PSD resolveu a sua estratégia, e bem, na minha opinião, já o disse várias vezes, atacar o centro. É no centro que se ganham as eleições, é no centro que está a maior parte do eleitorado, e, portanto, não fazia sentido voltar à mesma estratégia antiga de Passos Coelho, que era uma estratégia de acantonamento numa direita que não consegue, que jamais conseguirá, a partir da direita, ganhar o poder. Não é possível, não é esse não é esse o desenho político ideológico do nosso país. E nós sabemos que é no centro que se ganham as eleições. Mas é evidente que ninguém consegue, ou melhor, o PSD não consegue ganhar umas eleições, não é possibilidade de ter uma maioria para governar se não for apanhar o eleitorado de direita, ou de centro-direita, ou mais virado à direita, o termo aqui pouco importa. E o CDS nesse aspecto é vital. Claro que o CDS precisa, e eu acho que está a dar bons sinais nesse aspecto, de continuar a ser aquele partido que sempre foi, ou seja, o partido que agrega as várias direitas, digamos assim, mas que faz linhas vermelhas, que traça linhas vermelhas em relação a comportamentos não democráticos, em relação a comportamentos racistas, em relação a comportamentos xenófobos, em relação a comportamentos populistas de direita. E o CDS, sendo essa barreira e podendo acoplar essas direitas, é fundamental para que o PSD tenha um parceiro natural desse lado, para que possa construir uma alternativa mais forte. E nesse aspecto eu acho que tanto Francisco Rodrigues dos Santos deu uns